Shalom, amados. Uma paz imensamente da parte de Deus para o teu coração, que Ele vai de encontro contigo com a tua casa, protegendo e guardando cada um de vocês de todo mal, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha só. Nosso Deus, Ele é o teu pastor. E Ele diz na palavra dele que nada nos faltará. Ele é a tua rocha, Ele é a tua fortaleza. Ele que te segura, que te sustenta quando ninguém estende a mão para você. Quando muitos viram as costas para você e não te ajudam. Até podem, mas não querem te ajudar. Saiba que diante dessa circunstância, da situação que eu não sei que você está vivendo, Deus não vai deixar de te suprir. Assim como as aves do céu, Ele tem sustentado, Ele não deixa elas sem alimento e elas nem trabalham, né? E todos os dias Deus, Ele provê o alimento, assim também somos nós. E se você tem convicção de que você tem uma vida regrada, que você é um servo obediente ao Senhor, mais ainda, certeza plena de que Deus, Ele vai montar situações, meios, até pessoas de longe que você nem conhece, Ele pode colocar no teu caminho para te ajudar. Não dê ouvido a vozes de segundo, terceiro, porque muitas vezes tem pessoas que quando vê você passando por dificuldades, situações difíceis, elas ainda têm essa capacidade, né? Porque é humano, tem gente ruim, gente que é virado mesmo pro iníquo, do capiroto do mal, que ele, quando ele não faz a parte dele, ele usa os adeptos para ainda jogar na tua cara que tu tá assim porque algum mal tu fizeste. Lembre que também os servos do Senhor lá do passado passaram por isso, sabe? Quantos foram julgados, prejulgados pela circunstância e situação atual? E isso não define quem você é em Deus e o que Deus fará na sua vida. Mas tenha certeza que Deus não vai deixar de suprir. Um momento da minha vida, eu ali com o dinheiro contadinho, para fazer ali, comprar as coisas lá no mercado, botei poucas coisas, né? Não tinha muitas coisas. E ali, um homem, ele precisava de uma palavra de Deus pro coração dele. E eu comecei a falar ali na fila, porque todo mundo estava resmungando da menina que era muito devagar, que a caixa era assim, assim, assado. Eu falei, gente, a falta de paciência hoje em dia é muito complicado. Eu sou uma pessoa que eu também trabalho muito a minha paciência. Tem horas que também a gente fica, né? Não é fácil não. Mas vamos entender que ela é nova, eu falei. E como todo novato numa empresa, no trabalho, eu não posso chegar dizendo, a pessoa tem que fazer assim. Não, a pessoa tem o tempo dela. Até o nosso Deus tem paciência conosco. Nada na nossa vida é por um acaso. Existe um propósito de Deus para todas as coisas. E ali eu comecei a falar, muitas vezes Deus tira algo, não é porque Ele não te ame, pelo contrário, é porque Deus sonda o nosso coração. Deus monta situações, às vezes Deus tira até aquilo que a gente ama, para nos provar que Ele nos ama ainda mais. Aí aquele homem ficou assim, pensando, eu não sabia que ele estava precisando daquela palavra, e ele se ofereceu para pagar minhas compras. Não era muita coisa, era 50 e pouco só que eu tinha comprado. Mas ele falou, por esses dias eu perdi uma pessoa que eu amava muito. Foram anos, né? Ele fazendo de tudo, já estava tudo prontinho para eles dois morar juntos, mas simplesmente ela não quis mais. E não explicou, claro, ela deveria estar com outra pessoa. Mas provavelmente era isso. Mas a pessoa, ela iludiu a pessoa. A pessoa, ela deu esperança para uma pessoa que tinha uma expectativa com ela. Então, por isso é importante, o que eu sempre prego e falo, às vezes a gente coloca a expectativa no outro demais, né? Porque você pode se frustrar. Por isso que no meio de um relacionamento que você está conhecendo, você tem que conhecer
Você tem que realmente avaliar pontos importantes, se bate ou não, se vai dar certo ou não. Tá entendendo? Porque muitas vezes a tua visão humana, você acha que aquela pessoa é a pessoa perfeita, mas aquela pessoa tem falhas. Mas que vocês venham vivenciar essas características, essas coisas no início, para que mais tarde vocês não venham se atropelar. Porque muitos relacionamentos começam devido à base emocional, da tua emoção, pelo teu externo, e você não procura a orientação de Deus. Eu já passei por isso. E eu passei carroça na frente do boi por conta disso. Porque eu ia fazer do meu jeito e não era do jeito de Deus. Até que um dia Deus fez isso aqui. Tá entendendo? Então, quando você tem convicção que Deus é na tua vida, tenha certeza que seja em todos os âmbitos, nada irá te faltar. E ali eu falei, caramba, muito obrigada. Tá vendo? Então são coisas extraordinárias que a gente não entende. Eu fiquei contando a minha dinheiro, eu falei, acho que então não vai dar. E o homem se ofereceu para pagar. Tá entendendo? Então Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Deus faz essas coisas mesmo conosco, né? E eu poderia às vezes pedir, eu tô precisando disso, mas não. A gente falar é muito assim, quando a gente sabe que alguém já sabe da nossa situação, é complicado, porque tem gente que às vezes você fala, você pede ajuda e ainda tem a decência, a coragem de passar na tua cara mais tarde. Então eu preferi fazer o quê? Eu preferi, né, ali dar minha opinião, acalmar o pessoal ali, porque tem gente que é assim, gosta de puxar o tapete do outro, gosta de atormentar o outro, porque ali aquelas palavras o gerente ouvir, pode mandar ela embora, porque ela não está suprindo a expectativa da empresa, é uma pessoa muito devagar, muito lenta. Era isso as palavras que estavam falando, tá entendendo? Então, às vezes é uma pessoa necessitada, é uma pessoa que precisa, só que ela ainda estava aprendendo, né? E assim é a vida, tá bom? Então é isso, que Deus abençoe a sua vida aí do outro lado, amém? Ó.